estar com vocês novamente. Tudo bem? Nós temos a lição para esta semana, Lições Bíblicas CPAD, classe de adultos. O nosso título é o seguinte: O Reinado de Ezequias. O texto áureo diz: No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis 18:5. A verdade prática diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procura agradá-lo. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis 18, versículos de 1 a 3, versículos 13, 28, 29, capítulo 19, versículos 1 e do 5 ao 7, e também o versículo 15, o 16, o 20 e o 21. Leiamos. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em Judá, e que falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Esta lição nós deveremos, queridos professores, iniciar falando sobre a destacada fé do rei Ezequias. Sua fé não foi superada por nenhum dos reis de Israel. Está aí escrito no versículo 5, da leitura que fizemos. Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus que estava sobre ele lhe era suficiente. Este grande rei não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, fidelidade e justiça. Então nós deveremos enfatizar para os nossos alunos o quanto vale a pena ser fiel a Deus em tempos de grande crise. Estamos vivendo esses tempos difíceis, tempos de agitação social, grandes embates na política, tempos de dificuldade na saúde com a pandemia, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus.
O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Ezequias fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus a partir da destruição dos ídolos de Judá. Reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. É sempre assim, quando os homens se voltam para Deus, Deus está pronto a avivar, abençoar, a derramar bênção. Então nós precisamos estar atentos a isso. Vemos aqui na primeira parte que o justo reinado de Ezequias teve uma consequência muito boa, muito favorável. Primeiro, foi um rei reformista. Segundo, ele organizou a purificação dos lugares sagrados e houve a adoração nacional por todo o Israel. Todo o povo adorou a Deus, toda a nação adorou ao Senhor, e isso foi um motivo de grande alegria para o povo, para a nação de Israel. Ezequias instaurou uma ampla reforma, uma ampla renovação, vamos dizer assim, uma renovação espiritual para o povo de Deus em Jerusalém. Por quê? Porque ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Segundo Crônicas 29, do 4 ao 11, nós vemos essa passagem bíblica. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, estabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa do Senhor. A despeito de tudo isso, o que mais se destacou nas atitudes do rei Ezequias foi que se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 6. Isso é importante porque houve uma reforma e também uma restauração. O rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Houve um reconhecimento. Isso é importante porque a partir do momento que há um reconhecimento do estado de pecado, do estado de desobediência, e daí haver um arrependimento, lógico que a consequência é uma resposta da parte de Deus. Deus sempre vem com a bênção. Há avivamento, há restauração, há perdão, quando realmente há entrega e reconhecimento do seu estado pecaminoso. Deus espera que o homem se arrependa dos seus pecados. Deus espera que a nação inteira se volte para Ele e reconheça seu estado de fraqueza diante do Todo-Poderoso. Assim aconteceu com Israel. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso ele foi reformista. Ele tinha um coração voltado para o Senhor. Ele organizou a purificação dos lugares sagrados. Nós vemos aqui que ele convocou os sacerdotes, os levitas, e eles se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e estabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Segundo Crônicas 29, do versículo 18 ao 21. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 29, nós encontramos a palavra todos repetidas vezes. E ali nada ficou de fora, tudo foi incluso e houve assim uma completa obra de purificação. Vemos que houve então uma adoração nacional, a fim de restabelecer o culto a Deus
Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação do povo de Deus se prostraram diante do Senhor. Segundo Crônicas 29, versículos 28 e 29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Brasil, desperta. Deus quer reconhecimento de erros, de pecado. Deus quer que a nação reconheça que há um só Deus, há um só Senhor. E a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se realizava, né? Todos foram convidados a participarem, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas ali na cidade sagrada de Jerusalém, e observamos que depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Então houve realmente um grande avivamento. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve uma festa muito grande, o povo recebeu de Deus a resposta e houve um grande avivamento. Foi um dos maiores do Antigo Testamento. Então, professor, nesta semana aí, neste domingo que nós teremos a EBD, é necessário alguns pontos para se salientar. Primeiro, o professor deve estar preparado de antemão, deve estar com seu material, deve estar com a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, com a lição bíblica e, é claro, com a unção divina, né? Quem nos capacita é Deus, o Espírito Santo é quem fala por nosso intermédio, mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos preparar. Existe um preparo, certo? Agora, a unção, o poder de Deus, nós esperamos realmente de Deus. Agora, o professor precisa se preparar de antemão, tá certo? Então, que Deus possa abençoar seu ministério de ensino, professor. Que Deus possa te honrar poderosamente. Neste tópico aqui, sobre a invasão de Senaqueribe, nós vamos falar um pouco sobre o poder de Deus neste evento, quando Senaqueribe ameaçou Judá. Foi uma coisa tremenda. Vamos observar. O Império Assírio estava em franco crescimento, porque havia invadido nações do Oriente, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, acha que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para essa ação, né? Para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Era sempre assim. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou uma estratégia otimista, a difamação de Ezequias. Não é? Aliás, intimista, né? De intimidar. Ele usou essa estratégia de intimidar. Os inimigos de vez em quando usam essa estratégia de intimidar. Só que quando Deus está no comando, quando Deus está conosco, não tem intimidação, não tem difamação que dê certo, porque Deus é com o seu povo, Deus é conosco. Como o seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico para causar impacto.
e aquele mensageiro proferiu aquelas palavras em hebraico. Só que observe o que aconteceu. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Preste atenção, o medo é muito prejudicial. Não temais, diz o Senhor. Não tenham medo. Confiem no Senhor, confiem em Deus. Confie no Senhor. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Mesmo na obediência a Deus, nós teremos enfrentamento, nós teremos problemas. Entretanto, a mão do Altíssimo, a mão poderosa do Deus eterno, nunca deixará o seu povo desamparado. Glória a Deus. Isso nós temos certeza. Deus sempre será conosco e a vitória será sempre nossa. Esta última parte aqui fala sobre a oração do rei, o rei Ezequias, e o livramento do Senhor. Sempre a oração é motivo de nós recebermos a vitória. É orando que nós vencemos. É orando que Deus nos dá a vitória. A oração é a chave da vitória. Então a oração confiante de Ezequias foi a chave. Observe, para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Nós encontramos isso aí, essas cartas, lá em 2 Crônicas 32 e 17. A referência a essa carta, a essas cartas, né? A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. É assim, devemos apresentar tudo ao Senhor e confiar inteiramente no Deus Todo-Poderoso. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos, e apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Deus sempre ouvirá o clamor do seu povo. Agora precisamos estar realmente obedecendo e temendo ao Senhor para que nós possamos ter êxito, tá certo? Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Então a afronta de Senaqueribe foi terrível. Houve um pânico, houve medo, porém Deus confortou o coração do rei e do seu povo, porque Deus viu obediência, Deus viu temor. Deus observou que havia obediência e temor, tanto por parte do rei e também por aqueles que acataram as reformas e ali o projeto do rei. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento, pois um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. Pode conferir aí na Bíblia, 2 Reis 19:35. Glorificado seja o nome do Senhor. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Está escrito lá em 2 Crônicas 32 e 21. Concluindo essa nossa pré-aula, esse aquecimento para a escola dominical, nossos alunos, nossos professores estão se preparando aí para a lição do próximo domingo. Nós temos aqui a lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. Tenha certeza disso. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maneira dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou no Todo-Poderoso nos momentos mais difíceis
de seu reinado. É confiando no Senhor que venceremos. Deus sempre usa os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Deus sempre dará vitória. Amigo, prezado irmão, professor da escola dominical, obreiro, vamos confiar no Senhor. Deus é o Deus que opera milagres e maravilhas quando o povo se levanta para clamar a Deus, para obedecer ao Senhor. Deus sempre entra com a providência e a vitória é certa em nome de Jesus. Nós queremos desejar aos nossos professores uma aula com êxito, na unção de Deus, na unção do Espírito Santo, que Deus possa te usar poderosamente, querido professor. Tenha uma aula abençoada, tenha uma aula muito proveitosa. Use realmente a Bíblia Sagrada e mostre através desta lição bíblica que Deus pode realmente perdoar, restaurar, avivar e usar aqueles que o buscam, aqueles que se voltam para Ele. Deus abençoou o reinado de Ezequias. Deus deu vitória porque houve quebrantamento, houve pedido de perdão e houve uma entrega por parte do rei e por parte do povo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e que esta aula seja uma aula assim abençoada para a glória de Deus. Nós vamos orar entregando o nosso Brasil, a nossa nação nas mãos do Senhor mais uma vez, pedindo a Deus que abençoe as autoridades, que abençoe a nossa igreja mais e mais. Já somos abençoados com toda sorte de bênçãos, mas precisamos da continuidade desta bênção em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, agradecidos pelo privilégio de estar aqui servindo ao Senhor e através deste canal, Senhor, esta plataforma onde nós temos a oportunidade de disseminar a Tua Palavra e de mostrar para as pessoas e de usar, Senhor, para este objetivo, glorificar o Teu nome, pregar a Tua Palavra e que o Teu Evangelho seja, Senhor, cada vez mais pregado aqui nesta plataforma, o YouTube. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Pai querido, abençoa grandemente nossos professores, nossos alunos, as pessoas amigas que estão vendo este vídeo. Senhor, abençoe agora poderosamente cada lar, cada coração recebam a Tua bênção. Neste momento eu te peço e assim te agradeço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Comente aqui embaixo, inscreva-se neste canal, participe, escreva, dê sua opinião, coloque seus comentários. Nós estaremos aqui prontos para responder e também ajudar você no que for possível, tá certo? Deus abençoe grandemente, tenha um bom final de semana, um excelente final de tarde, final de noite, início de manhã, um excelente final de semana para todos, em nome do Senhor Jesus.